Olá, meus queridos e amados alunos dessa disciplina apaixonante, ilustre e inédita com a reforma tributária, que é o nosso direito tributário. Nós estamos vendo o nosso sistema tributário constitucional. Nós iniciamos falando sobre a relação jurídica, nós verificamos a hipótese de incidência, passamos pelos princípios, organizamos a questão do fato gerador. Quem são os responsáveis, as pessoas, sujeito ativo, sujeito ativo, quem responde solidária e pessoalmente, e nós verificamos que as obrigações tributárias, elas constituem o crédito tributário. O que é o crédito tributário? O crédito tributário é o montante que se tem para pagar, referente àquele determinado tributo, conforme apurado pela autoridade legislativa fiscal, o nosso querido e amado fisco. Somente ele, ninguém mais do que ele, unicamente ele, poderá constituir o crédito tributário. Isso por quê? Porque a lei assim determina. No direito tributário, tudo decorre da lei. E a lei apresenta no artigo 142 o lançamento. E esse lançamento ele pode ocorrer de 3 modalidades. Eu tenho o lançamento de ofício, eu tenho o lançamento por declaração e eu tenho o lançamento por homologação, conforme nós vamos dar uma analisada em cada um deles. Mas primeiro, compete privativamente, marca essa palavra no seu código, compete privativamente. Somente a autoridade fiscal constitui o crédito. Essa atividade de verificar o fato gerador, qual é a obrigação correspondente, a incidência de juros e todos os valores, só cabe ao fisco. A atividade administrativa de lançamento ela é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Somente o fisco, nada mais que o fisco, unicamente o fisco pode constituir o crédito através do lançamento. Por quê? Porque a lei assim nos determina. Artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Dessa forma, o que nós podemos compreender pelo lançamento? Ora, o lançamento é a atividade administrativa do Estado na fiscalização do valor a ser pago pelo contribuinte. Essa ação descreve tudo o que tem vinculado, necessário e obrigatório para aquele tributo. Data, dia, hora, base de cálculo, sujeito ativo, fisco, fulano de tal, sujeito passivo, empresa número tal, fulano de tal, CPF, endereço, domicílio, valor, todos os requisitos essenciais para que se possa impugnar aquele ato tem que ser descrito dentro do normativo. O lançamento, ele reporta-se à data da ocorrência do fato gerador. O fisco, depois de um determinado tempo, vai verificar fato ocorreu no dia 5 de maio de 2021, 6 de maio de 2022, 7 de maio de 2023. Ele se reporta à data do fato gerador, conforme a previsão do artigo caput 144 do nosso querido e amado Código Tributário Nacional. Bem, e nós vimos que o lançamento, ele, quando regularmente constituído e regularmente notificado o contribuinte, ele não pode ser alterado. Ele torna-se imutável, a não ser nos casos previstos do artigo 145. Vem comigo. Pega seu código. Traz lá sua garrafinha de água. Tenha em mãos seu marcador de texto, dica de ouro.
artigo 145. Vamos marcar? Artigo 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de, ou seja, a princípio, a regra é de que não alterar-se-á o valor, mas em virtude de impugnação. É claro, impugnei, informei que o valor estava errado, que a base de cálculo era diferente, a multa aplicada não tinha aplicabilidade e que o valor dos juros e da correção monetária estão com as datas equivocadas. É a partir de e não a partir da. Maravilha! Pode acontecer isso? Vai acontecer, porque você, como um exímio tributarista, vai analisar a documentação da empresa de forma ilibada, tem tudo. E você vai conseguir desconstituir aquele valor. Posso alterar? Claro, sim, pode, deve. 2. Recurso de ofício. Meus amigos, a própria Fazenda pode rever os seus atos? Sim. Ela pode... peraí, equivocadamente eu lancei isso aqui errado. Eu vou corrigir o meu erro. Ela pode fazer isso? Deve fazer. E por iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos do artigo 149. Quais são os casos do artigo 149? Quando a lei determinar, quando a declaração prestada for de fora do prazo e quando a pessoa legalmente obrigada não o fizer. Eu estou falando do lançamento de ofício. Calma, chegaremos lá. Então, nós podemos verificar que, nesses casos, uma vez a atividade do Estado de verificar o fato gerador, a data da sua ocorrência, o valor da obrigação tributária, acrescido da obrigação principal, da obrigação acessória de multas, juros, etc. e tal, deu o valor de X. Lancei, notifiquei o contribuinte. Tá lá, nós vimos a questão do domicílio, nós vimos a questão da responsabilidade, quem pode, quem vai ser notificado. E aí, a nossa relação jurídico-tributária vai para onde? Uma vez devidamente constituído o crédito tributário, você é notificado. Paga, não paga, impugna, não impugna, ou recorre, ou não faz nada, vira CDA e vira execução fiscal. Mas no caso, nós estamos no lançamento. Como a autoridade procede para aferir esses valores? Ora, ela procede de 3 formas. E aí nós podemos observar lá no artigo 147 ao 150 as modalidades de lançamento. Gente, muito interessante. Eu vou trazer para vocês aqui o querido amigo Matheus Pontaldi, que agora está com um curso muito interessante sobre a reforma tributária. Mas nesse livro dele aqui, de 2022, ele traz as definições muito boas, lições fáceis, práticas para o seu entretenimento jurídico. Lançamento de ofício se caracteriza pela circunstância de ser realizado pela administração pública sem qualquer colaboração ou participação do particular. Tem cabimento nos casos em que a lei assim o determine e nas hipóteses em que forem verificadas as irregularidades que justifiquem a atuação de ofício da Fazenda. Meu amigo, claro, límpido e transparente, essa brilhante lição do doutor Matheus, agora, doutor Matheus Pontaldi, à época, excelentíssimo senhor juiz, ele que foi procurador da Fazenda, juiz federal, e agora está militando junto conosco na advocacia, trazendo aí toda a sua bagagem de conhecimento, assim como a nossa querida e ilustre professora de Direito Tributário, Maria Cristina Barreiros, ao qual eu sou devoto, fui aluno e sigo essa carreira
me espelhando nessas pessoas, principalmente na professora Maria Cristina Barreto. Então, nas lições deles nos traz que o lançamento por ofício é aquela modalidade de lançamento descrita lá no artigo 149. O lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, quando a lei determinar, quando a declaração não seja prestada por quem de direito tem que fazer no prazo, ou quando a pessoa legalmente obrigada não o fez. Quais são os lançamentos que nós podemos verificar nesses casos? Artigo 155, inciso 3 da Constituição Federal. Qual que é esse lançamento? Imposto de renda. Se você não fez a declaração do imposto de renda, a Receita vai lá e o faz. Artigo 156, inciso 1, também, né? Nós podemos observar que nesses casos o lançamento vai ser o quê? De ofício. Você foi intimado a apresentar a sua declaração de imposto de renda. Você não fez. Retificação? Também não. O que acontece? Vai provar e vai se fazer. Beleza, vamos lá. Nessas questões que nós temos aí, que são abrasadoras, e nós temos aí um detalhe. Nós temos as grandes súmulas, nós temos as questões do STJ. STJ que vai falar sobre isso. Ele vai analisar e vai verificar, e nós temos aqui a nossa querida e amada súmula 397 do STJ, que trata dessa questão. Mas, passando adiante, nós vimos então o lançamento de ofício. O lançamento e o crédito. Beleza. Qual é a segunda forma? Homologação. Meu amigo, quando o lançamento é por homologação, como é que se vai dar isso? Quais são os requisitos para o lançamento por homologação? Artigo 150. Artigo 150 do nosso querido e amado Código Tributário Nacional vai dizer o seguinte: a revisão do lançamento o lançamento por homologação só ocorre quando os tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento. ICMS, caso claro de pagamento por antecipação. Mas o que é que acontece nesses casos? Como é que funciona desse jeito? Olha, quando o pagamento ele extingue o crédito, mas ulteriormente o fisco vai rever aquele conceito. Então é importante salientar que a obrigação tributária ela vai estar vinculada num prazo de 5 anos para que a autoridade possa rever se você realmente disse a verdade, se você falou com tudo isso. E a súmula 360 do STJ nos diz o seguinte: o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo. Ou seja, houve uma simulação. Eu fiz o lançamento, eu fiz o pagamento do tributo de uma determinada modalidade, mas eu paguei fora do tempo. Além disso, nós temos a súmula 436 do STJ. A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência do fisco. Meu amigo, então quando você vai lá e reconhece aquele débito e coloca aquele valor, você já está declarando que já está constituído o crédito. Então, o lançamento por declaração, um dos modelos mais simplificados que nós temos é o quê? Declaração do imposto de renda. Um dos tributos que é por homologação, nós temos o ITCMD. Você vai lá, retira, paga o imposto, depois o Estado verifica.
Ele homologa aqueles valores do ICMS que está lá dentro, tudo direitinho para você, tá? Então, esses são os núcleos centrais da questão da constituição do crédito. Beleza, constituiu o crédito tributário. Constituído o crédito tributário, eu tenho o quê? A extinção do crédito. Ora, quais são as formas de extinção do crédito tributário? Artigo 156. 1. Pagamento. 2. Compensação. 3. A transação. 4. Remissão. 5. Prescrição e decadência. Análise fundamental que você tem que ter na hora da cobrança do seu cliente. Prescrição e decadência são institutos que extinguem a cobrança e o direito do fisco. A conversão em depósito e renda, pagamento antecipado e homologação do lançamento, consignação do pagamento e decisão administrativa irreformável, definitiva, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Decisão judicial passada em julgado e dação em pagamento de bens imóveis. Gente, pagamento é o quê? Peguei o boleto, verifiquei o valor, fui lá e fiz o quê? Pagamento da instituição conveniada com o Estado. As relações de pagamento estão definidas aonde? Do artigo 157 ao 165. E eu posso consignar o pagamento? Eu tenho essa possibilidade? Olha, eu quero discordar, mas eu tenho que pagar, eu não quero incorrer em multas, juros a partir dessa data. Você pode consignar o pagamento? Claro que sim. Artigo 164. A importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos: recusa de recebimento, subordinação ao pagamento de outro tributo, subordinação ao cumprimento e exigência legal de outro, exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público do tributo. Ou seja, existe essa possibilidade? Sim, existe. Eu posso consignar. E se eu pagar errado? Se eu pagar indevidamente? Ou se eu pagar a maior? Artigos 165. Vai tratar lá no caput do pagamento indevido. Sujeito passivo tem o quê? Direito independente. Eu preciso fazer um protesto contra o governo para dizer que eu paguei indevidamente? Não, não precisa. Independente de prévio protesto, a restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento, ressalvado o disposto do parágrafo 4º do artigo 162. O que diz o parágrafo 4º? A perda ou destruição da estampilha, erro no pagamento por esta modalidade, não sendo direito. Estampilha, gente, era cartuchinho que tinha ao lado dos lacres, dos tributos. Não é mais utilizado essa forma de tributação, tá? Mas o rompimento daquilo não gerava mais o pagamento indevido, mesmo sendo pago o tributo, tá? A restituição total parcial, ela pode ser requerida a qualquer tempo. Não, ela só pode ser requerida no prazo de 5 anos. Artigo 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos, tá? Sendo que prescreve em 2 a ação anulatória da decisão administrativa. Então, nós temos 2 prazos aí, um de decadência, que é o de 5 anos, e um prescritivo de 2 anos para o ingresso da ação anulatória. Tá bom? Meus queridos amigos, demais modalidades de extinção de pagamento. Ora, temos mais? Claro que temos. E uma delas é a qual? A compensação. Eu posso pagar um tributo mediante um que eu paguei equivocado? Pode. Através de quê? Da compensação. Ou seja, o que é a compensação? A lei
pode estabelecer um programa em qual você compense. A lei pode, nas condições sob garantias que estipular, cada caso, a autoridade administrativa autorizar a compensação de créditos com créditos líquidos e certos vencidos ou vincendos do sujeito contra a fazenda pública. Eu tenho a receber, mas eu também tenho a pagar. Eu posso, então, unir o útil ao agradável, a fome com a vontade de comer e fazer a nossa querida e amada compensação conforme dispor a lei. Sendo que lá no parágrafo único do artigo 171, a lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Perfeito? A ação para a cobrança do crédito tributário, nesses casos, é de 5 anos para a Fazenda Pública. Artigo 173 do CTN. Tá bom? Outra modalidade. Nós temos o quê? A exclusão do crédito tributário. O que é a exclusão do crédito tributário? Ora, é quando não existe o quê? O fato gerador que vai correr. Eu vou excluir aquela determinada parcela, aquela determinada população, aquele determinado núcleo, do quê? Da ocorrência do fato gerador. Ele existe, mas ele vai ser excluído. Imunidade, fato gerador não incide. Isenção, o fato gerador existe, mas eu deixo ele de ser aplicado. E anistia, o fato gerador existe, mas eu vou deixar de cobrar. E essa exclusão, a isenção e a anistia está onde? Artigo 175, que vai tratar das duas formas, nas disposições gerais, e a regulamentação da isenção, artigo 176. Anistia, artigo 179. Nós vamos lá. Vamos ler. A isenção, quando não concedida em caráter geral, ela pode ser efetivada para cada caso conforme o despacho da autoridade. Gente, o que é isso? A isenção ela tem que ter um caráter geral ou ela pode ser num caráter individualizado. Quando ela não é concedida no caráter geral, você pode ir na autoridade e requerer que seja aplicado aquele tipo de atividade, tendo em vista que você se enquadra em toda aquela modalidade. Já a anistia abrange não o crédito tributário, mas ela abrange o quê? As penalidades administrativas, multas, juros, mora decorrente do não pagamento da obrigação principal. Perfeito? Senhores, nós vamos continuar o nosso estudo, mas agora nós vamos dar uma olhadinha em uma questão. Olha, nasceu o crédito tributário, foi feito o lançamento, tem as modalidades de pagamento, mas espera aí, esse interregno entre constituir e pagar, eu posso suspender? Existe algum lapso temporal que demora, que pode fazer paralisar essa cobrança? Claro que temos. As causas de suspensão do crédito tributário, que estão previstas no artigo 151, incisos 1 ao 6, que nós vamos analisar. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Suspende. O crédito, ele existe. Ele está ali, mas ele vai ficar o quê? Suspenso a sua cobrança. Por quê? Moratória. Meu amigo, o que é moratória? Moratória é uma lei em caráter geral que vai ser verificada, levada em conta cada tipo de tributo, cada setor da economia, como uma forma de incentivo. É um parcelamento que eu vou fazer, no qual vou suspender a exigibilidade daquele crédito para que aquelas pessoas possam se organizar. Tá? A lei que concede a moratória em caráter geral ou autoriza sua concessão em caráter individual, deverá especificar o prazo, a duração, os tributos a que se aplica, tudo isso conforme dispõe o artigo 153. O depósito do montante integral. Gente, eu preciso discutir, eu quero fazer uma consignação em pagamento. Depositei em juízo o valor.
conforme nós vimos lá no artigo 164. Suspende-se o pagamento. Eu vou discutir a dívida, vou verificar se os valores estão corretos, mas durante aquele período nós não vamos o quê? Nos obstaculizar a questão da cobrança. Mais uma, reclamação em recursos. Ora, uma vez interposto o recurso, eu suspendo o prazo de cobrança. Eu não tenho como cobrar. Por quê? Porque eu estou discutindo o valor. Eu estou discutindo justamente se aquele crédito ele pode, deve, como, quando e o valor que está sendo cobrado. Então, o recurso também suspende. Concessão de medida liminar em mandado de segurança. Entrei com mandado de segurança. Eu tenho direito líquido e certo de não pagar, de contestar, de lutar pelo meu direito. Então, eu entro com mandado de segurança, sai uma liminar. Enquanto a liminar estiver sendo válida, nós estamos com o processo suspenso. Concessão de liminar em tutelas de urgência. Ingressei com ação requerendo, lá nos termos do artigo 38 da Lei 6.830, anulatória. A anulação daquele crédito tributário. Não vou pagar porque aquele crédito não é devido. Então, nesses casos, suspende-se a cobrança. E, por fim, o parcelamento. Né? O parcelamento, que está lá no artigo 155A, que foi inserido pela Lei Complementar número 104 de 2001, o parcelamento será concedido em condições da lei específica. E a Lei Complementar diz que os parcelamentos eles podem ser realizados de diversas formas, conforme a necessidade de cada um dos governos. Meus queridos amigos, direito tributário é fantástico. Muito, muito maravilhoso. E eu espero que você esteja gostando dessa aventura, que você esteja com o seu vademecum todo colorido da sua canetinha. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.